Olá, eu sou o Betinho Sodré, professor de percussão popular e de sonoplastia no Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, e é sobre sonoplastia que eu queria conversar um pouco com vocês. O termo sonoplastia vem do grego sono, som, mais platos, modelado. Ou seja, um som como intenção, uma função dramatúrgica, o som como elemento de expressão cênica, o som como referência. E a representação dos sons sempre foi considerada essencial para a compreensão e envolvimento emocional do público desde o início do teatro, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Na Grécia Antiga, no Japão, você tem a representação dos sons como elemento primordial dentro da trama. A sonoplastia, ela ultrapassa o literal, a representação literal dos sons, tão simplesmente. Ela atinge o sensorial de quem está assistindo. Porque ao botar um som como reforço de um gesto, você dá a ele uma carga maior, dramática. Por exemplo, quando você tem um personagem que vai puxar uma espada de uma bainha, você tem um som parecido com isso. Esse som não existe. É o aço saindo de uma bainha de couro. Então, na realidade, ele não existe. Mas quando você faz isso, você dá uma carga nesse gesto. Mesmo que seja uma representação apenas tão somente literal, é um reforço muito grande, sensorial. Então, fogo. Caminhar pela mata. Chuva com um trovão. O que acontece? Quando você faz isso, você coloca o público dentro da cena, mesmo que você não tenha a contraparte visual. Você traz a plateia para dentro da cena, para tudo que está acontecendo. Na maioria das vezes, essa recriação dos sons são feitos com material muito simples, né? Então eu passo no mato fita cassete, o bater das asas de um pássaro, papel de pão. O trovão com a chuva é a bexiga com feijão e arroz dentro. Muitas vezes coisa muito simples mesmo, sem tecnologia. No cinema, no seu início, em 1895, com os irmãos Lumière, havia o pianeiro, que era como se chamava o pianista que tocava ao vivo nos cinemas, tocando intuitivamente aquilo que ele sentia assistindo a projeção. Ele ia criando ali na hora. Na década de 1910 aparecem as primeiras partituras com indicações de climas para as cenas, e na década de 20 aparecem então as primeiras partituras escritas com músicas exclusivas para as cenas. É a primeira vez que isso é feito. Uma pessoa muito importante no desenvolvimento da sonoplastia é o Jack Foley, que em 1928 ele faz a primeira experiência de sincronia de efeitos com imagens numa pós-produção. Então foi a primeira vez que ele foi para estúdio e, assistindo a projeção do filme, ele sonorizou tudo o que estava acontecendo, como é feito hoje em dia. Ele é tão importante que os profissionais que fazem isso são chamados de Foley, em sua homenagem. Outra pessoa muito importante é o Carl Stalling, que é o primeiro compositor que quebra as regras tradicionais de composição
tempo, ritmo, desenvolvimento temático e segue a trajetória visual da cena, né? Som e imagens ligados. A radionovela surge em 1930, mais ou menos, na década de 30, e perdura até a década de 70. Fez muito sucesso durante muito tempo e é óbvio a importância da sonoplastia, porque não tendo a contraparte visual, tudo é feito pelo som. Tudo vai no imaginário trazido pelo som. É como se você estivesse lendo um livro e aquele livro estivesse sendo sonorizado. Então, contra a regra, que era o que chamava quem ia para o estúdio fazer isso, ficava ao vivo, junto com os atores, fazendo a sonoplastia, e como eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou contar uma historinha e vou fazer como o contra a regra fazia. Bom, vamos falar agora de criação de trilha sonora. Trilha sonora é música, fala e ruídos, não somente as músicas. Quando se vê a premiação de uma trilha, é a trilha musical, as músicas daquele espetáculo. A trilha sonora envolve também a fala e os ruídos, música, fala, ruídos. O som da trilha sonora pode ter principalmente 3 funções. Pode ser cenário, que é quando você define espaço e tempo da ação. Está no mato, está perto de um rio, né? Isso você está delimitando o espaço. Você pode delimitar tempo, né? A ação se passa num cabaré dos anos 20, você vai ter músicas que vão se referir àquela época. O som pode ser também personagem, que é um som recorrente que vai se referir a um personagem ou uma situação. Ele vai aparecer toda vez que for necessário citar aquele personagem ou aquela situação. É a vinheta, é o leitmotiv. Quando a gente está assistindo televisão e aí aparece pam, 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 pam. Você sabe que é o Jornal da Globo em edição extraordinária. É a vinheta do Jornal da Globo. E ele pode ser também, o som pode ser também texto. Quando ele é um comentário, ele vai interagir com a fala. Em vez de ter palavras, você vai ter um som, né? Quando de repente, em vez de se fazer quando de repente, não, quando de repente, esse som já dá a intenção necessária da cena. Então aí o som é um texto. Ele está interagindo com a fala. Agora eu vou então contar uma historinha para ilustrar tudo isso que eu falei para vocês. Era uma vez um menino que era absolutamente apaixonado pelo canto dos pássaros. Passava horas e horas todos os dias escutando, comparando, observando as diferenças entre os cantos. Um dia apareceu um pássaro diferente que ele não conhecia, maior, com cores diferentes. Ele foi se aproximar para ver melhor o pássaro, voou, pousou numa outra árvore. Ele foi tentar de novo o pássaro e com isso ele foi entrando dentro da mata. Ele chegava perto, o pássaro voava. Ele só percebeu como estava longe de casa quando ele ouviu o som de um rio, que ele sabia que existia porque sua mãe já tinha dito a ele: não se aproxime do rio, porque lá mora a cobra grande. E ela é muito perigosa. Ele pensou: eu já estou aqui, vou me refrescar e volto para casa. Foi quando ele ouviu um outro som estranho. Ele observou que a superfície do rio estava borbulhando. Ele achou aquilo muito esquisito. Chegou mais perto, quando de repente surge das profundezas a cobra grande.
Bom, então nós temos aqui os exemplos das possibilidades de utilização do som na trilha sonora. Nós temos o som como cenário, ele caminhando na mata, ele próximo do rio. Você localiza a cena espacialmente. Nós temos o som como personagem, o pássaro, a cobra grande. E nós temos o som como texto, como ação. E de repente, então em vez de nós termos uma exclamação, um ó, nós temos um som. O som final da historinha é um som que gera uma tensão. Você tem uma carga maior, dramática, quando você põe, por exemplo, o som estranho que ele ouviu das borbulhas na superfície do rio. Eu espero que vocês tenham gostado. Acessem o site do Conservatório. Lá vocês vão ter informações sobre todos os cursos, sobre a agenda do Conservatório e tudo o que acontece lá. E até um próximo vídeo.